Vamos ler a palavra do Senhor em Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 12. Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Senhor, nós pedimos espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor, que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados e que possamos te conhecer, que possamos experimentar a tua vontade, Jesus. Meu Deus, fortaleça-nos com o teu Espírito no nosso interior, e toda incredulidade, confusão ou cegueira caiam por terra no nome de Jesus, e que nós estejamos, ó Pai, totalmente abertos para ouvir a tua vontade, a tua voz, e crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Que eu diminua e o Senhor seja engrandecido, Jesus, que todos possam estar ouvindo a tua voz e se aproximar de ti nesta noite, que a tua vontade seja estabelecida, porque a tua palavra não volta vazia, Senhor. A tua palavra é viva, é eficaz, a tua palavra é espírito e é vida para todos nós. Nem só de pão nós vivemos, mas de toda a palavra que sai da tua boca. E toda a tua palavra, Senhor, é útil, é proveitosa para nos ensinar, para nos corrigir, para nos fortalecer, para fazer a tua vontade em nós. Nos submetemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, glória a Deus. Irmãos, quando eu leio que o apóstolo Paulo, já num momento bem avançado em seu ministério, depois de já ter pregado em muitos lugares, levado o evangelho de Cristo para muitos países, além das fronteiras de Israel, e experiências gloriosas com Deus, ele escrever e dizer: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Quando eu vejo o apóstolo Paulo dizendo: ainda não alcancei o máximo do meu potencial. Quando eu leio o verso 13, ele dizendo: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado a perfeição. A palavra perfeito no Novo Testamento significa completo, pleno, maduro, algo pronto, algo totalizado. Paulo está dizendo: eu ainda não estou completo, ainda não atingi a plenitude, ainda não atingi o meu máximo. Aí eu fico pensando, então, eu tenho ainda uma caminhada longa e contínua, e eu não posso parar. Essa palavra é um desafio para mim e para você, a entender e a avançar no nosso potencial. E potencial significa capacidade de desenvolvimento. Diga comigo: capacidade de desenvolvimento. Uma ilustração que define muito bem o que é potencial é uma semente. Uma semente representa o que é o potencial de alguém, o que pode ser gerado, o que você pode alcançar. Isso é potencial.
A semente, se for plantada, ela se torna uma árvore que dá muitos frutos e muitas outras sementes, que sendo plantadas formam um bosque, que também dão muitas outras sementes, e sendo espalhadas e plantadas, geram e têm o potencial de gerar uma floresta. Então, uma semente tem o potencial de tornar-se uma floresta. Dentro de nós também existe um potencial enorme. E aí eu peço para colocarem a projeção, e nós temos aqui uma pergunta: qual é o meu potencial? Qual é o seu potencial? O quanto você pode gerar? Onde você pode chegar? Você já parou para pensar em potencial? Um grande pastor das décadas passadas, já falecido, Myles Monroe, ele dizia que o lugar mais rico do mundo é o cemitério. Porque o cemitério é onde estão enterrados sonhos gigantescos que nunca foram realizados. Potencial enorme dado por Deus a homens que nunca atingiram sequer uma parte desse potencial. O cemitério é o lugar mais rico da terra. Qual é o seu potencial? Onde você pode chegar? E eu pergunto isso valendo para todas as áreas da nossa vida. Seu potencial cristão, pessoal, o seu relacionamento com Deus, em sua vida com Deus. Qual é o potencial desse relacionamento com Deus, chamado cristianismo? Qual é o seu potencial profissional? Onde você pode chegar profissionalmente? Qual é o seu potencial como pai, como mãe, como marido, como esposa? Qual é o seu potencial familiar? Qual é o seu potencial ministerial? O que você pode fazer na obra de Deus que vai gerar um impacto na vida de muitas pessoas? Qual é o seu potencial? Quando a gente pensa em potencial, primeiro a gente tem que entender, e isso nos leva a pensar seriamente sobre a nossa identidade. Para pensar e entender qual é o meu potencial, primeiro eu preciso entender quem eu sou, para o que Deus me criou. Eu fui criado, eu fui gerado para quê? Será que é só para viver o que eu já estou vivendo? Ou Deus tem mais para mim? Quando pensamos em potencial, qual é o meu potencial? Eu preciso pensar e entender o que Deus pensa de mim e o que Deus pensa para mim. Preste atenção, não deixe nada te atrapalhar, por favor. O que Deus pensa de mim? Para que Deus me criou? Qual é o plano de Deus para a minha vida? Será que eu estou vivendo? Será que eu estou alcançando o propósito de Deus, a plenitude do propósito de Deus para mim? Neste ano dos sonhadores, nós temos falado muito a respeito de ser um sonhador e viver os sonhos de Deus para nós, não sonhos que a gente inventa, não sonhos que a pessoa fica pensando assim: qual será o meu sonho? O que eu vou sonhar para realizar? Não, mas o que Deus pensa, o que Deus plantou no seu coração, o que Deus sonha para a sua vida e para a minha vida. Isso nos leva a começar a caminhar em direção a essa resposta: qual é o meu potencial? Nesses dias eu tenho orado muito por pastores, por pessoas da igreja, tanto da nossa igreja quanto da região, né, nas funções que fui colocado na igreja quadrangular. Tenho orado e colocado diante de Deus a vida de pessoas e pedido, Senhor, que o Senhor possa nos dirigir a colocar a pessoa certa no lugar certo.
E quando eu começo a pensar em tantas pessoas com quem a gente convive, pessoas que eu conheço, pessoas que eu amo, pessoas da nossa igreja, pastores da região, do distrito, eu fico pensando que potencial enorme essa pessoa tem. O que ela pode desenvolver e onde ela pode chegar se ela alcançar o máximo do seu potencial. Pare para pensar nisso hoje. Onde você pode chegar, o que pode acontecer se você chegar pelo menos próximo do máximo do potencial que Deus planejou para a sua vida. Vai ser algo tremendo, vai ser algo glorioso. E aí por isso eu também pergunto, em que nível eu estou? Hoje é noite de Santa Ceia. A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Examine-se. Dentro do plano de Deus para a sua vida, pensando na vontade de Deus, nos sonhos de Deus para a sua vida, em que nível você está? Nesse processo de crescimento, que é a nossa vida. A nossa vida é uma jornada, é um processo de crescimento constante e para sempre. Tanto profissional, quanto familiar, quanto espiritual, ministerial, emocional. Então, nesse processo de crescimento, em que nível você está? Como está o desenvolvimento da sua vida emocional, financeira, profissional, espiritual? Aí a gente tem alguns desenhos aqui, algumas figuras, e eu acredito que você conhece bem esses símbolos. Quem não conhece, quem não sabe o que significam esses símbolos, levante a mão. Eu creio que tem pessoas que não sabem e ninguém precisa saber se não sabe. Todo mundo sabe. Alguém não sabe? Então, todos nós sabemos que esses símbolos, eles tratam de, na área da música, para colocar uma música, ou para o primeiro símbolo, voltar, voltar para a música, ou retroceder. O segundo é o stop, é para parar de tocar a música. O terceiro, do meio, é o play, aperte o play, a música começa a tocar. O penúltimo é o pause, apertou o pause, fica parado no lugar onde a música está. E o último é o avanço, vai para a música seguinte, avance aquela música, acelere para ir mais rápido. Eu me lembro desses símbolos quando eu comecei a me deparar, e eu fiz o curso Meus Primeiros Passos com toca-fita, porque hoje tem plataformas digitais de música, no iPod, no celular, Spotify, e você tem tudo no aparelho, tudo na nuvem, tudo online, mas antigamente tínhamos que usar um toca-fita. No carro, era o toca-fita, e colocava lá a fita, apertava o play, ela começava a tocar. Apertava o avanço para ir mais para frente, ou o retrocesso para voltar, o stop para parar. Eu me realizei quando eu ganhei um aparelho de som 3 em 1. Quem se lembra do aparelho 3 em 1? Que era rádio, toca-fita e toca-CD. Quem tinha um 3 em 1 naquela época se realizava, não é, irmão Adilson? 3 em 1. Quem já teve um 3 em 1 e se realizou? Hoje não tem nada disso mais. Hoje aparelho 3 em 1 geralmente quase ninguém usa. Mas eu me lembro que para gravar uma música naquela época, hoje ninguém nem grava música, porque a música já está à disposição para quem precisa ver no YouTube, no celular, nas plataformas digitais. Mas antigamente, para gravar uma música, alguém tinha que te emprestar o disco ou a fita e colocar lá no 3 em 1, e você colocar a fita e apertar o play e o rec junto e gravar. E eu ficava às vezes horas e horas ouvindo a FM, 6 horas da tarde, porque tocavam as 10 músicas mais pedidas do dia. Aí eu ficava esperando a música que eu queria gravar, ficava lá de plantão com o dedo no play, no rec, para apertar quando começasse a música. Aí anunciava, música tal, vai tocar agora. Aí
Quem já fez isso? Está relembrando. Jovens, vocês que perderam essa época tão tecnológica, isso não vai voltar mais. Mas aí, bem no meio da música, Léo, acho que você nem participou disso, a rádio, a FM colocava lá a vinheta, e o nome da rádio. Você gravava a música com a vinheta da rádio junto. Isso era demais. Mas esses desenhinhos nos fazem, e eu quero levar você a pensar e a perguntar a si mesmo, como é que está a sua jornada de crescimento em rumo a alcançar o seu potencial? Será que você está num retrocesso? Quem apertou o botão do retrocesso? Porque o retrocesso está apertado na sua vida. Se você olha a sua vida hoje, emocional, você está pior que alguns anos atrás. Se você olha a sua vida espiritual, seu relacionamento com Deus hoje, está pior que há um tempo atrás. E você vive dizendo, como eu orava antigamente, como eu li a Bíblia, mas hoje eu estou tão frio. Quem apertou o botão do retrocesso? Ou será que sua vida está parada? Você avançou um bom tempo, você cresceu, você conquistou profissionalmente, espiritualmente, emocionalmente, mas agora, quem apertou o stop? E está tudo paralisado na sua vida. Por que está paralisado? Ou será que você está com o botão do play apertado e está vivendo no ritmo da música tocada no céu para o seu progresso, para o seu crescimento, para que você possa viver de acordo com a vontade de Deus, no ritmo certo, de acordo com as batidas do coração e da vontade de Deus? Será que o play está apertado na sua vida e você está caminhando no ritmo e na vontade perfeita de Deus? Ou será que um pause está apertado e você está dando um tempo em alguma coisa que não é para dar um pause? Outros também apertam o avanço e tomam decisões precipitadas ou decisões erradas antes do tempo e pulam fases e sofrem porque querem avançar antes do tempo. Mas tudo tem um tempo e tudo tem uma hora e um propósito determinado por Deus. Então o meu propósito hoje, da parte de Deus, é levar você a pensar: como é que você está nessa jornada para alcançar o máximo do seu potencial? O apóstolo Paulo disse aos Filipenses: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, não que eu já esteja perfeito, completo, maduro, mas prossigo para alcançá-lo. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: o botão do play está apertado na minha vida, e a música está tocando, e eu continuo no ritmo e no propósito de Deus para a minha vida. Paulo disse aos Filipenses: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço: eu esqueço das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão diante, eu prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Então vamos analisar como é que está a nossa vida. E aí eu posso dizer para você como desenvolver o seu potencial. Como desenvolver o meu potencial? Como seguir no ritmo da vontade de Deus? Como progredir, como crescer, como ir para frente? Avançar. Meu propósito não é aqui passar uma relação ou uma lista conclusiva, exaustiva e dizer: esse é o caminho, esse é o segredo e é só isso e ponto final. O meu propósito, segundo a direção que Deus me deu nessa noite,
é desafiar você e te dar algumas sugestões para você retomar um processo de crescimento rumo ao potencial de Deus para a sua vida. E por isso eu posso te dar algumas dicas. Se você quer desenvolver o seu potencial, tenha visão. Busque a visão de Deus para você. O propósito, o chamado. Paulo diz: eu prossigo para o alvo, para alcançar o prêmio do chamado celestial. Qual é a visão? Se você tem uma visão, você tem foco, você está determinado e você persevera naquilo que Deus te deu. Quem sabe que tem um sonho, ele tem foco naquele sonho, ele persevera, ele está dedicado e determinado naquilo que não foi ele que inventou, foi Deus que colocou no seu coração. Foi Deus. Então, foco, determinação. A Bíblia diz: olhando firmemente para Jesus. Não olhe para a direita nem para a esquerda, olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Olhe para o plano que Deus tem para você, olhe para o projeto daquele que te criou, porque se você estiver olhando para Ele, tem um foco e tem uma visão, Deus vai te honrar e você vai alcançar o seu potencial. Também é importante, para desenvolver o nosso potencial, ter fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Então você precisa crer que você pode ir mais além, que pode avançar. Filipenses 4,13: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Levante a sua mão e diga: eu posso avançar. Eu posso ir além. Você tem que acreditar que pode. E também nós temos que acreditar que Deus está conosco, e Deus pode e vai nos levar além. Deus vai nos levar além. O Senhor levanta o pobre e o necessitado do monturo, do lixo, e o faz assentar com os príncipes do seu povo. O Senhor pega um homem e uma mulher e o faz andar em lugares altos, é o que a Bíblia diz. Então Deus pode e Deus quer te levar além. Acredita. Eu li a história de um jogador de golfe muito famoso, um dos melhores dos Estados Unidos no passado. E um dia, o rei da Arábia Saudita mandou um convite para esse jogador de golfe passar uns dias na Arábia, disputar alguns torneios, jogar golfe lá, e esse golfista aceitou o convite. E então o avião particular do rei da Arábia Saudita foi buscá-lo nos Estados Unidos, levou para a Arábia Saudita, onde então ele passou alguns dias, jogou golfe com o rei, jogou alguns torneios, foi muito bem recebido, viveu ali alguns dias muito felizes, e o rei da Arábia Saudita se sentiu honrado, se sentiu feliz, e no dia em que aquele golfista seria levado de volta para o seu país, antes de entrar no avião particular do rei para ser levado aos Estados Unidos, o rei da Arábia Saudita disse para ele: eu gostei muito que você veio, que você aceitou o meu convite, que você participou desses torneios, eu fiquei muito feliz e honrado, e então eu quero lhe presentear com alguma coisa. O que eu posso te dar de presente? E aquele jogador de golfe, muito educado, polido, disse para ele: não precise se preocupar, eu estou bem, eu já fui muito bem recebido aqui, ó rei, majestade, não precisa me dar nada. Mas o rei falou para ele: eu faço questão de lhe dar um presente. Você veio ao meu país, você me proporcionou dias muito agradáveis, eu quero lhe dar um presente, o que eu posso te dar? E aquele jogador de golfe então disse assim: olha, majestade, eu coleciono tacos de golfe, então o senhor poderia me dar um taco de golfe de presente. E o rei então disse: eu vou lhe enviar o seu presente. Se despediram, o jogador voltou para o seu país,
e o rei prometeu então que lhe daria o presente, e os dias foram se passando, e aquele jogador sempre na expectativa: será que o rei vai me mandar um taco de golfe especial? E ele procurava suas correspondências, esperando algum pacote grande com um taco de golfe, e ele imaginava: o rei da Arábia vai me dar talvez um taco de golfe de ouro? Ou será que ele me dará um taco de golfe todo cheio de pedras preciosas e diamantes? Como será o presente que o rei me dará? Daí alguns dias, chegou uma carta, um envelope do rei da Arábia Saudita para aquele jogador. E quando ele pegou o envelope, ele já de cara já viu que ali não caberia e não estava um taco de golfe. Meio ressabiado, ele abriu o envelope e ele leu que ali não tinha um taco de golfe, ali tinha um documento, uma escritura de um campo de golfe, de centenas de hectares, que o rei da Arábia comprou nos Estados Unidos para presentear aquele jogador de golfe. Ele pediu um taco de golfe e ele ganhou um campo de golfe. Sabe o que isso me faz pensar? Um rei tem muito mais para nos dar, tem muito mais para dar a alguém do que a pessoa pode pedir. Nós servimos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele tem muito mais para você do que você pode imaginar. Se você está aplaudindo o Rei, pode aplaudir com alegria. Você pede um taco, ele tem um campo. A Bíblia diz que Deus nos dá infinitamente mais, infinitamente além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Deus tem coisas maiores para você. Então não dá para a gente ficar se contentando. É claro que temos que ser cheios de gratidão pelo que já somos e temos, mas não dá para pensar que isso é tudo. Nós precisamos crer que Deus tem mais, e Deus quer te levar além. Creia, Deus pode fazer mais através de você. Deus tem propósitos maiores para a sua vida. Se você crê nisso, Deus vai mover-se na sua vida e o seu potencial vai voltar a crescer, vai voltar a desenvolver, e você vai fazer grande diferença nesta geração. Também eu quero te deixar a dica para alcançar o seu potencial. Todos nós precisamos de sabedoria. Sabedoria para agir, sabedoria para saber quando fazer, como fazer, o que fazer. Sabedoria para tomar a decisão certa, na hora certa. Sabedoria para ter a direção que nós devemos seguir. Sabedoria até mesmo para saber com quem andamos ou não andamos. Porque as más companhias corrompem os bons costumes. Um jovem na Bíblia que tinha um potencial enorme. Deus deu a ele uma força sobrenatural. E Deus tinha um propósito para aquele jovem chamado Sansão, que era libertar Israel da mão dos filisteus. E Sansão tinha o potencial para libertar Israel completamente da mão dos filisteus. Mas ele não atingiu o máximo do seu potencial, por causa de escolhas erradas, de andar com pessoas erradas. Sansão não atingiu o máximo do seu potencial, porque ele andou com pessoas erradas, casou com a pessoa errada, se relacionou com mulheres erradas. Destruiu o potencial enorme que ele tinha. Também, irmãos, para alcançar o nosso potencial,
nós precisamos viver o amor de Deus. Porque tudo que não é pelo amor, não há crescimento real. E a Bíblia diz em Colossenses que o amor é o elo da perfeição. Se você quer atingir o máximo do seu potencial, você precisa andar em amor. Efésios 4 diz que nós devemos seguir a verdade em amor, para que então cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Siga a verdade em amor, amor para dar, amor para se doar, amor para perdoar, amor para se entregar, amor para servir, amor para ser um sacrifício vivo, amor para ser generoso até com os ingratos e maus. Amar como Jesus amou, perdoar como Jesus perdoou. Então, essas são algumas dicas para avançarmos e alcançarmos o nosso potencial. Mas também nós precisamos pensar: o que me faz paralisar ou retroceder? O que tem feito você paralisar, estagnar no tempo? Ao invés de avançar, está paralisado. Ao invés de crescer, está estagnado. Ou até retroceder. Ei, quem apertou o botão do retrocesso na sua vida? Quem apertou o botão do stop ou do pause? Para você estar aí paralisado. E até quando vamos ficar dando desculpas, dizendo: eu não tenho avançado, eu não tenho alcançado o máximo do plano e do propósito de Deus para mim, porque o diabo não está permitindo. Nós servimos um Deus maior do que o diabo. E até quando o diabo vai determinar o seu avanço e o propósito e o potencial de Deus se cumprir na sua vida? Pastor, eu sei que Deus tem coisas maiores, mas as lutas são grandes e as dificuldades estão me impedindo de cumprir o meu potencial. Até quando as dificuldades vão paralisar você? Até quando? Pastor, eu não tenho desenvolvido o meu potencial e não tenho alcançado o plano de Deus para mim por causa do meu patrão. Por causa, a culpa é do meu líder, é da minha igreja, a culpa é de alguém que está me dificultando e me impedindo de crescer. Até quando nós vamos achar um culpado para o nosso não crescimento? Até quando? E tem gente que diz até que não cresceu, não avançou, não está crescendo, porque Deus não lhe deu oportunidades. Tantas pessoas têm tanta sorte na vida, tem tantas oportunidades, Deus dá tantas coisas para eles, mas para mim não, pastor. Então Deus é o culpado da nossa pausa e do nosso retrocesso. Deus é o culpado. Veja que o apóstolo Paulo fala aos filipenses dizendo: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço. O que é que você vai sair daqui decidido a fazer a partir de hoje? Para alcançar o máximo do seu potencial. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Então Paulo já dá uma dica: o que fazer para não ficar paralisado? O que é que está impedindo o meu crescimento? O que é que tem feito eu retroceder ou paralisar? É o passado? São prisões emocionais, traumas, feridas, situações, pessoas do passado
que me prendem, me escravizam, me deixam dominados por angústia, por mágoas, por ressentimentos, e eu estou paralisado por causa de situações do passado. Então aí Paulo já dá a palavra direcionada de Deus para isso: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Esqueça do que ficou para trás. Até mesmo as glórias do passado não podem dominar você hoje. Se lembre, seja grato por todas as bênçãos do passado, sim, mas Deus tem algo novo para você hoje. Deus tem algo maior para você hoje. Deus tem algo melhor para você a cada dia mais. É o passado que te prende? São traumas? São situações? Ou é o cansaço? O desânimo? Todos enfrentam o cansaço. Todos enfrentam o desânimo. Mas o que fazer quando está cansado, quando o desânimo bate na porta? Resiste firme. Persevere, olhe para Jesus e continue avançando. O que é que tem paralisado você? É o pecado. O pecado paralisa, o pecado destrói. O pecado desalinha o homem com o céu, e então a vida do homem se torna tortuosa e perdida, e desvia-se da verdade. É impossível avançar para alcançar o máximo do seu potencial vivendo no pecado. Porque o pecado faz uma separação entre você e Deus. O pecado tem que ser resolvido, o pecado tem que ser confessado. O que é que está paralisando você? São distrações, desvios, dúvidas, confusão. Cheio de confusão. Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de paz. Está cheio de confusão? Dobra os teus joelhos diante de Deus, entrega tua vida, tuas dúvidas diante do autor e consumador da sua fé. Ele vai encher o teu coração de paz e de alegria. Ele vai arrancar a confusão, Ele vai arrancar aquela distração maligna e demoníaca. Então o que é que tem impedido? Hoje é noite de você quebrar esses impedimentos que atrapalham o teu crescimento, e você sair daqui dizendo: eu vou prosseguir para o alvo, e eu vou alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus para mim. Em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos ver pessoas como Sansão, que tinha um potencial tão grande, mas cumpriu e atingiu só uma parte do seu potencial. Sansão, por causa dos relacionamentos errados, das decisões erradas. Nós olhamos para a vida de Baraque, que mesmo tendo alcançado uma parte do seu potencial e ser um herói da fé, Baraque, ele não atingiu o máximo do seu potencial e do que Deus tinha para ele por causa do medo. E quando era para ele enfrentar a situação e liderar Israel e ir à frente de Israel na batalha, ele disse para a juíza Débora: se você não for, eu não irei. E então Débora disse para ele: a vitória Deus vai nos dar, mas a honra será de uma mulher, Baraque, e não sua. Ele perdeu grande parte do propósito de Deus e do potencial que ele tinha por causa do medo. Até quando o medo vai paralisar. E o rei Saul, que tinha um potencial enorme de Deus, porque Saul foi ungido por Samuel. Saul tinha a unção de Deus na vida dele. Ele tinha um potencial enorme para liderar Israel, mas Saul desobedeceu a palavra de Deus. Deus tinha dado a ele uma ordem e uma clara direção. Saul distorceu. Saul deu ouvidos ao povo, ao invés de dar ouvidos a Deus.
Saul não cumpriu e não atingiu o máximo do seu potencial, por desobediência, por ciúmes, por inveja. Essas coisas malignas destroem o propósito de Deus na vida de alguém. Então hoje nós vamos sair daqui dizendo: eu vou prosseguir para o alvo, em nome de Jesus. E eu concluo dizendo, irmãos, que só em Jesus nós podemos atingir o máximo do nosso potencial. Fale para quem está aí do teu lado: só em Jesus você pode atingir o seu máximo planejado por Deus. E eu concluo lendo Mateus 5,48. Finalizo mostrando para você o que Jesus está nos ensinando aqui. Mateus 5,48. E fica de pé na presença de Deus. Vamos ler, vamos encerrar, vamos orar e tomar a ceia do Senhor. Mateus 5,48. Quem disse isso foi Jesus. E olha o que Jesus disse. Veja o que Ele planejou para nós. Então dá para a gente dar uma pensada um pouco mais profundamente no assunto. Vamos ler juntos Mateus 5,48. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Sejam perfeitos. A palavra perfeito no grego é completo, maduro, total, plenitude. Sejam plenos, sejam completos, sejam perfeitos. Então Deus quer que você atinja o máximo do seu potencial. E você pode atingir o máximo do seu potencial, porque Deus nunca nos pede algo que não seja possível atingir. Agora, o segredo desse versículo, irmãos, e é uma revelação de Deus, é que isso não é um mandamento de Jesus, é uma promessa. Porque Ele não está dizendo assim: olha, se virem para ser perfeitos, porque seria impossível. Não está dizendo aí, dá um jeito, rale o quanto for possível, mas seja perfeito. Não, Ele está nos mostrando como ser perfeito. Quantos querem entender e sair daqui com esse objetivo? Eu vou avançar para o alvo, e o meu objetivo é ser perfeito, como perfeito é meu Pai que está no céu. Sabe como é possível? É o que Jesus está dizendo: sejam perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês. Um segredo da Bíblia, irmãos, que nós precisamos aprender é que nós somos igual ao nosso Pai. Você é e será igual ao seu Pai. Para alguns mentirosos, Jesus falou o seguinte: ei, seus mentirosos, o pai de vocês é o pai da mentira, porque os mentirosos são iguais o pai deles. Quem é o pai deles? O diabo, o pai da mentira. Nós somos iguais aos nossos pais. Você não é melhor do que os seus pais. Jesus falou isso na Bíblia. Vocês não são melhores do que os vossos pais. Então, só quando nós reconhecemos quem nós somos de verdade, e de verdade nós somos filhos do nosso Pai que está nos céus. Enquanto você fica batendo na tecla que é igual ao seu pai aqui da terra, você vai ser igual ao seu pai daqui da terra. Mas quando todos os dias você declara: eu sou filho de Deus, Deus é o meu Pai,
Quando todos os dias você entra no secreto e diz: Pai nosso que está nos céus, você vai se tornando igual ao seu Pai. Sabe como você atinge o máximo do seu potencial? Quando você reconhece que você é filho de Deus, porque o seu Pai é perfeito. Quantos estão entendendo? Digam assim: eu sou igual o meu Pai. Eu vou me tornando a cada dia mais igual ao meu Pai. Quem é o seu Pai? É Deus. Você é filho de Deus. Ele é o seu Pai. É por isso que a Bíblia diz que Deus nos deu o Espírito de seu Filho, pelo qual nós clamamos: Abba, Pai. Fecha os teus olhos.